cura real. É um assunto que me chamou muita atenção, que é um capítulo de um livro de um palestrante que veio aqui o mês passado, o Elerson. Ele deixou uns livros aí pra gente, eu estava folheando, estava vendo, e lá tem um capítulo que fala sobre a cura real. E eu achei um tema bastante interessante porque, além de falar sobre cura, traz também algumas informações sobre o nosso dia a dia, o que devemos fazer para nos ajudarmos. E ele cita exemplos do Evangelho, e ele traz uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, bastante interessante, em que um espírito diz para nós: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que está em nós, em cada um de nós, quando ele cita homem, ele cita como espécie humana, está dentro da consciência humana o sentimento da fé. Fé essa que é inerente a nós, que somos representantes da centelha divina, e portanto nós não conseguimos tirar de nós esse princípio de fé. E isso está depositado em nossa consciência de uma forma muito profunda, de tal modo que, como se fosse um germe, como se fosse uma semente, como se fosse um princípio, isso leva-nos, que está hoje em estado latente, ou seja, pronto para desabrochar, nos leva a cumprir e fazer cumprir que isso desabroche para a nossa vida futura pela ação da nossa vontade. Isso que é um ponto interessante, depende exclusivamente de nós, o encaminhamento e o caminho que nós vamos dar para a nossa vida, em função daquilo que a gente precisa desenvolver, aquilo que a gente tem a necessidade de desenvolver. E ele faz ainda uma série de comentários e no final, o último parágrafo diz, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem convencidos da força que trazem em si, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Ele cita isso lembrando quando Jesus fala em sua passagem de que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue transportar aquela montanha dali para lá. Ou seja, ele fala exatamente da capacidade que nós temos de pôr a nossa própria vontade, a nossa força e o nosso desejo de realizar a serviço nosso, a serviço dessa força. Ou seja, da força que nos leva a viver, a força que nos leva a buscar soluções para os nossos problemas. E é isso que ele chama de ética da cura. Porque muitas vezes nós falamos em cura e esquecemos da dimensão espiritual que está presente em nós. Quando nós falamos em cura, nós falamos muitas vezes do corpo. Esquecemos que somos um corpo que tem uma mente processando o funcionamento desse corpo e que tem junto com tudo isso um espírito. Então nós somos corpo, mente e espírito juntos num elemento só. E esse elemento só vai atingir a real cura quando nós conseguirmos, pela fé, pelo sentimento daquilo que é maior, que está além de nós, conseguirmos fazer com que a gente compreenda a nossa capacidade e o nosso desejo de curar-se e de melhorar-se. E mesmo nesse capítulo, há uma conceituação bem interessante que pergunta, a respeito disso, de onde vem isso, de onde vem tudo isso. E é uma pergunta que o próprio Kardec faz quando ele cita o livro dos médiuns. A primeira questão que Kardec pergunta do livro dos médiuns é uma pergunta muito simples, muito singela. Kardec pergunta, há espíritos? Ou seja, espírito existe? Quando a gente começa a pensar sobre isso, nós chegamos à conclusão que sim, espírito existe. Existe onde? Existe em nós, somos nós. Somos espíritos, ou seja, nós, espíritos, temos a capacidade de ter essa fé e de desenvolver a capacidade de realizarmos a verdadeira cura real em nós mesmos ao longo do tempo. Ou seja, quando a gente pensa em se melhorar, a gente pensa em se curar das coisas, nós estamos tentando desenvolver e descobrir
nós qual é a verdadeira cura, que não é só a material, que não é só o comportamento do dia a dia, mas que também eu quero que seja capaz de elevar o nosso espírito, ou seja, a cura espiritual, que essa é a mais difícil de atingir. E essa resposta, se há espírito, se há possibilidade de cura, a essas questões, Jesus respondeu. Jesus coloca para a gente que todos são filhos de Deus. Quando ele diz todos, ele está dizendo os encarnados e os desencarnados, ou seja, todo mundo que está neste planeta, ou estava neste planeta na época de Jesus, são filhos de Deus. Então, portanto, se são filhos de Deus, somos todos capazes de nos curarmos. E somos também espíritos em processo de mudança contínua. Ou seja, quando Jesus coloca que todos pertencem a um só rebanho, ele está juntando todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva, sendo o mesmo pai ou a mesma mãe. Ou seja, somos todos filhos dessa conjunção de forças que é Deus, que é o pai e que é a mãe, juntos, né? Porque muitas vezes nós falamos de Deus como uma figura masculina, mas isso é porque a época era o que se usava, né, com mais frequência, porque a mulher naquela época ela não tinha um poder ou um peso social importante para ser relembrada. Mas Jesus sempre coloca, né, a figura do pai, a figura da mãe como sendo os elementos contidos num só rebanho. Então não é errado nós pensarmos que Deus é pai e ao mesmo tempo é mãe, porque é um ser único que engloba toda a criação. Então, se Deus deu origem aos espíritos, que somos nós, então somos filhos do pai e da mãe ao mesmo tempo. Não há essa separação entre Deus pai e Deus mãe, é uma coisa só, né? Que para nós fica até difícil de entender, porque nós temos uma característica de definir gênero para todas as coisas, né? Mais um espírito, né? Um ser, a evolução que Deus tem, fica muito complicado nós separarmos em termos de gênero masculino e feminino. Nós precisamos do gênero masculino e feminino na existência humana para fins de manter a população, para fins de procriação e para fins de convivência humana. Mas fora isso, a figura paterna ou materna, elas estão juntas, alinhadas dentro de um mesmo propósito, que é dar ao filho, à filha, a capacidade de se desenvolver e de buscar atingir o seu objetivo. Por isso, encarnados e desencarnados, Jesus trata todos de forma equivalente. Não há essa separação. E os exemplos que Jesus nos traz dessas curas são muito grandes. Em termos de cura física, nos evangelhos, são 27 casos individuais, tem mais ou menos uns 10 casos de cura coletiva. Independente de fazer tudo isso, de desenvolver todas essas ações que Jesus falava muito, né? Ele gostava muito de lavar feridas, ele gostava muito de curar aqueles que eram paralíticos, que não andavam, que tinham alguma deformidade física. Ele gostava de ressuscitar dos mortos, fez isso várias vezes, né? Uma bem característica, que é do Lázaro, que é mais contada, mas diz os evangelhos que provavelmente aconteceram outras vezes. Ou seja, tudo isso que Jesus colocava, além de fazer tudo isso, o que ele também aproveitava para curar, para levar, era aquilo que ele auxiliava com a sua fala, com a sua conversa, com o seu ensinamento. Então Jesus não focava só na cura do físico, ele focava na cura do ser, que é mais do que o físico. Ele colaborava para a pessoa se descobrir como espírito imortal. Sempre ele colocava, ele sempre dizia que a felicidade não era deste mundo, que havia muitas moradas na casa do meu pai, que um dia todos se reencontrarão às beiras lá do pai, ou seja, todos se sentarão com ele, né, no que ele chamava de paraíso. Ou seja, em todas as etapas da vida, sempre Jesus coloca que o princípio da felicidade máxima, ela é atingida quando nós nos descobrimos como seres imortais. E quando nós temos essa consciência bem clara na nossa cabeça, muda muito o conceito do que nos faz viver hoje o dia a dia. Eu posso ter tempo para realizar coisas. Por quê? Porque eu sou imortal. Eu posso ter chances melhores de combater aquilo que me incomoda hoje. Por quê? Porque eu sou imortal. E esse conceito que é buscado como sendo o da vida eterna, ele já está presente quando Jesus coloca isso para a gente. Ou seja, ele dizia frequentemente para as criaturas que não havia morte, que não havia término, que não havia fim.
processos se sucedendo ao outro. E quando nós temos isso para nós, isso nos dá uma tranquilidade bastante grande de buscar resolver aquilo que nós conseguimos resolver nesta existência e ter a paciência e esperar aquilo que vai ser resolvido numa próxima oportunidade, numa próxima existência. Ou seja, aquilo que hoje nos impacta, nos limita, isso vai ser resolvido numa questão futura. Ou seja, isso nos dá o poder que é de transportar montanhas, que é uma coisa que Jesus sempre falava, né? Como é que a gente faz? Nós podemos transportar montanhas, nós podemos dar seguimento àquilo que está lá longe no nosso alcance, ou seja, dar-nos uma força necessária para que a gente possa seguir em frente. E Jesus mostra isso para nós através do seu magnetismo. Toda vez que Jesus colocava que nós tínhamos a capacidade de se desenvolver, ele estava dando exemplo daquele magnetismo curador, daquela força vigorosa, daquela força vital enorme que ele tinha. Ou seja, ele conseguia manejar esses recursos que vinham do próprio coração luminoso dele, e ele era capaz até de recompor os tecidos físicos que estavam ali afetados. Ou seja, ele consertava corpos com defeito, ou com mau funcionamento, ou então doentes. E isso ele fazia de uma forma sistemática. Ou seja, ele deu para nós o exemplo, mas nunca deixou de citar que além da cura desse corpo, precisava mais. Em todas as etapas de cura que Jesus fez, ele sempre destacava uma mensagem. Ele sempre trazia uma informação a mais. Ele sempre colocava algo que era mais. Então ele curava alguém e sempre complementava com uma frase ou uma citação de estímulo. Ele se transformava nisso tudo para aquele que obtivesse a cura também pensasse na cura espiritual. Então, um exemplo que ele fala: teus pecados estão perdoados. Ou seja, venha, eu te curei e os teus pecados estão perdoados. Ou seja, o que você devia, você já pagou com esse seu problema de doença. Mas agora, daqui para frente, ele coloca, né? Vai e não tornes a pecar. Ou seja, tá bom, o que você passou, redimiu, consertou aquele seu defeito, mas não faça mais. Ele coloca, né, para as pessoas informações que vão além da questão física. Quando ele faz aquela pessoa que não andava levantar e anda, ele coloca para ela, ó, fique em pé e segue agora a tua vida. Ou seja, vai viver a sua vida de modo pleno. Ele não está dizendo só para ela andar, para ela ficar em pé. Ele está dizendo mais, para ela cuidar das suas coisas. Ele fala também de uma vez, uma situação em que a pessoa o tocou. Ele fala assim: não fui eu que te curei, foi a tua fé que te curou. Ou seja, tenha fé, que a fé é capaz de transformar as suas ações. Uma outra situação, ele diz, ó, toma o teu leito e vai para a tua casa. Uma pessoa que estava deitada à beira da estrada, numa cama de palha, né? Ele chega, a cura e fala, ó, pega essa sua cama aqui agora e vai para a tua casa. Ou seja, para de ficar numa situação de rua que você está, né? Para de ficar aqui, vai para a tua casa. Ou seja, dá seguimento para a sua vida conforme a necessidade. Quando ele fala para abrir, né, aquele que não enxergava, ele dá o comando e abre-te. Ou seja, passe a ver, ou seja, olhe e veja o mundo com a complexidade que ele tem. Não fique enxergando só aquilo que você via antes. Ou seja, abre o seu coração, abre as suas ideias, perceba as relações que tem à sua volta de uma forma mais ampliada. Quando ele fala para Pedro, embainha a tua espada, ou seja, para de ser violento, não fique brigando, não fica querendo matar as pessoas, ou seja, pega a sua arma, guarda, você não precisa dela para fazer as coisas. Defenda-se com a sua voz, com a sua fala, ou seja, seja ativo, mas não machuque ninguém. Quando ele fala, estende a sua mão, ou seja, dá também para o outro aquilo que o outro não tem. Faz o princípio da caridade, pega aquilo que você recebeu de bom e de graça e transforma isso e dá para outra pessoa. Não guarda para si aquilo que você tem que vem de graça, ou seja, o seu conhecimento, o seu entendimento, a oportunidade de cura que você teve, passa adiante, ajuda quem precisa.
E ele chama Lázaro, né, depois lá que estava morto do quarto, ó Lázaro, vem para fora, ou seja, sai daí do seu buraco onde você estava enfiado, né, morto, e vem viver a vida onde? Né? Junto da comunidade, junto das pessoas, ou seja, pratica a ação coletiva. Jesus nunca colocou que a fé, que o ensinamento, que o entendimento, a bondade, a força deveria ficar restrito à pessoa. Não é algo que a gente tem que guardar para nós, é uma coisa que nós temos que dar para os outros. Então faz isso, ou seja, Lázaro, vem para fora, ou seja, sai de onde você está e abre, né, a sua capacidade de espalhar o conhecimento para outras pessoas. E com isso, a gente vê que Jesus tinha um cara enfermo em que se aproximava a cura. E a cura, ela não era só física, mas ela ensina que cabe a cada um de nós, através da nossa própria vontade, em favor da concretização desse processo de saneamento de saúde, nós direcionarmos a nossa vontade, principalmente quando nós estamos focados em nos curar naquilo que é a renovação de pensamentos e de atitudes. Jesus colocava com muita clareza isso, né? Para ele era fácil curar o corpo doente, mas Jesus nunca intervinha na cura espiritual ou emocional de ninguém. Ele nunca disse para alguém, para ela se tornar boa, ela se tornou boa. Mesmo conseguindo curar o corpo, ele não conseguia fazer com que esse espírito melhorasse. E esse é um convite que a gente tem, que Jesus nos dá, ou seja, a nossa vontade ser dirigida principalmente para nós renovarmos aquilo que é fora do corpo, que é o pensamento, que são as nossas atitudes. Ou seja, essa mensagem da cura real, da cura verdadeira, ela compõe todo um conteúdo ético de que depende o quê? Toda a harmonia da nossa existência. Ou seja, nós olharmos para a nossa cura não só como sendo uma coisa do físico, mas alguma coisa que tenha o pensamento, o nosso intelecto, que tenha o nosso espírito, e que tudo isso junto, o intelecto, o físico, o espiritual da criatura humana, possa se desenvolver, possa buscar harmonia. E aí chegarmos aonde se fala realmente na verdadeira cura, que é a cura real. Qual é a cura real? A cura real é aquela que traz sabedoria espiritual. E essas oportunidades que a gente vai ter ao longo da vida, elas vão revelando que nós vamos passando pelos sofrimentos e vamos superando. E esse é um ponto também importante, né, dessa lição de cura. Tudo o que nós passamos, passa. Tudo o que nós sentimos, acaba. Tudo o que nós temos, melhora. O que diferencia o antes e o depois é o tempo. Tempo necessário para que a gente diga aquilo que precisa ser feito conosco mesmo. Ou seja, todas as situações de Jesus, elas dizem respeito não só a questões físicas, mas também a questões da humanidade. Não dá para nós pensarmos em cura se nós não resolvermos algumas situações que estão além do físico. E ele cita posturas de orgulho. Como se curar fisicamente se eu ainda não permito que o orgulho saia de mim? Eu ainda continuo tendo orgulho, eu continuo ainda valorizando demais as questões que não são valiosas. Eu continuo ainda querendo demais só para mim, achando que eu sou a melhor coisa que existe. Como é que eu resolvo isso? Como é que a gente consegue apresentar isso de uma forma melhor se nós desrespeitamos muitas vezes a formação das pessoas, a etnia, a sua origem, a sua raça? Se eu considero pessoas de determinadas etnias piores do que eu, como que a gente consegue fazer com que isso aconteça em termos de melhoria, de respeito? A pretensão religiosa, hoje muita gente se questiona de que as religiões são melhores ou são piores. Não existe religião melhor, não existe religião pior, existe a religião que te atende. É claro que eu não aceito algumas religiões, porque elas não me atendem, mas não significa que elas sejam piores ou melhores do que a minha orientação religiosa. Muito pelo contrário, se existem tantas religiões, é porque elas atendem a determinadas necessidades de muitas pessoas. Muita gente precisa dessas religiões, de outras religiões, de todas as que estão aí. E muita gente precisa até de religiões que ainda não foram nem inventadas. Nessa semana nós tivemos uma palestra em que o Carlos estava aqui,
e ele mostrou um censo, né, uma estatística do IBGE sobre questões religiosas no Brasil. O grande volume é ainda o catolicismo, 58%, seguidos por evangélicos, 28%, espíritas em torno de 1,5%, umbandistas e candomblé em torno de 1%, outras religiões e tudo mais, mas isso não chama a atenção. O que chama a atenção é de pessoas que não praticam nenhuma religião, ou seja, não tem nenhuma fé, não tem frequência religiosa, não vão a nenhuma religião, nenhum templo, nenhuma congregação, nenhuma igreja, nenhum centro, em nenhum lugar. Isso corresponde a 10% da população. Ou seja, no Brasil hoje, mais de 20 milhões de pessoas não têm fé religiosa, não buscam religião. Como é que nós vamos lidar com um continente tamanho de tanta gente, que são só no Brasil, 20 milhões de pessoas que não praticam e não frequentam nenhuma instituição religiosa? Como é que a gente vai exigir dessa pessoa que ela consiga atingir sabedoria espiritual? Onde que ela vai aprender a lidar com isso? Como é que ela vai lidar com esses sentimentos se ela não busca um caminho religioso? Então não importa, né, a pretensão religiosa minha, se a religião é A, B ou C, se é melhor ou pior, isso não interessa. O que interessa é que a pessoa tenha e siga uma religião e frequente e vá pelo menos uma vez por mês ou 2 vezes por mês, porque é importante para ela poder buscar a sabedoria espiritual dentro da capacidade que ela tem de entendimento do que seja isso, seja do que for, mas que ela busque esse caminho. Não dá para nós evoluirmos se nós temos ainda, né, um grande grau de separatismo, principalmente político, né? Nós vivemos em situações em que as ideias de um são contrárias às ideias do outro. Esse separatismo não traz benefícios e a gente percebe que isso chega ao ponto de um país guerrear com o outro, de tamanha separação que existe de ideias, onde classes sociais não conseguem o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Como que nós vamos conseguir atingir sabedoria espiritual se a gente não consegue nem ajudar os mais pobres, os mais necessitados, os miseráveis, os que passam fome? Como que nós conseguimos fazer as nossas ações baseadas no ódio, na inveja, no egoísmo? É só a gente observar, por exemplo, quando acontece alguma coisa, você vai lá no tribunal da internet, né? Puxa lá pelo Instagram e você vê os comentários das pessoas, né? Mataram não sei quem. Tem um monte de gente que vibra com isso, agradece, faz sinalzinho de joinha. Aconteceu uma desgraça, um acidente, morreram tantos, tem um monte de gente que vai lá e dá joinha. Ou seja, a que ponto as pessoas chegam em termos de discurso baseado em ódio, em inveja, ou egoísmo, sem enxergar, né, o quanto de importante é o entendimento, a postura equilibrada e a harmonia das coisas. E depois muita gente fala: poxa, mas demoramos tanto para atingir a sabedoria espiritual. Demoramos, e vamos demorar ainda muito mais, porque existe ainda no mundo muito distanciamento para a verdadeira cura real. Ou seja, o que é essa cura real? É a consciência de si mesmo, é eu saber o que eu sou, quem eu sou, onde eu vivo e o que eu faço. Eu ter consciência crítica de mim mesmo, saber que eu paro para pensar e definir as coisas, não só baseado na rotina, no dia a dia, mas eu quero atingir determinados avanços. É aquilo que vai além do binômio saúde e doença, que a gente vive num corpo que tem saúde e tem doença o tempo inteiro. Desde que a gente nasce, nós temos momentos saudáveis e momentos doentes, e nós vamos assim até o nosso desencarne. Aliás, se não for um desencarne traumático, se não for um acidente, todos nós vamos sucumbir à doença, porque é a doença que vai tirar a força vital nossa suficiente para que a gente evolua para o óbito. Vai chegar num determinado momento, se nós não morrermos de acidente, em que as nossas forças vão minguando, até o momento em que esse corpo não consegue mais reter o espírito e solta, e aí estaremos, né, desencarnados, livres da matéria. Esse mecanismo, ele tem que ser trabalhado ao longo do tempo, porque isso é uma coisa que vai acontecer. Todos nós temos que ter consciência disso. Somos espíritos, estamos aqui na Terra, mas não somos daqui. Daqui nós vamos para outro lugar, para outra dimensão, para uma outra esfera, para uma outra vibração, para um outro campo.
que não é esse aqui exatamente que nós estamos aqui agora. E isso nós temos que ter consciência, nós temos que saber em nós mesmos que isso vai acontecer, estarmos preparados. E é claro, utilizando tudo que está ao nosso alcance para quê? Para que isso seja o mais longo possível, para que a gente aprenda o máximo possível. Então, as terapias medicamentosas e complementares têm que ser utilizadas. Muita gente vem ao centro espírita querendo, por exemplo, eu quero parar de tomar remédio. Não, em hipótese alguma, né, os remédios são muito importantes. As terapias complementares, eu quero parar de tomar chá, eu quero parar de fazer yoga, eu quero parar de tomar passe, eu quero parar de fazer massagem. Não, isso é muito importante, ou seja, tudo que é medicamentoso e é complementar, ajuda, colabora. Tem gente que tem medo de procedimentos cirúrgicos, né? Ah, eu preciso fazer aquela cirurgia, mas eu estou morrendo de medo, eu não vou fazer, porque eu tenho medo de morrer. Se você não fizer, é que você morre. Ou seja, as tecnologias, né, das cirurgias hoje, de alto nível, são absolutamente seguras. A chance da gente morrer numa cirurgia é muito, milhares de vezes menor do que a gente não fazer a cirurgia. E tem gente que fica com medo. Não precisa ter medo, porque a tecnologia está aí para se ajudar, para nos ajudar. Mas tudo isso, nós estamos falando do corpo. E agora o espírito? Então, mas será que o ser no campo espiritual avança na mesma proporção? É claro que não. Temos problemas como na época de Jesus tinha. Né? Hoje nós vivemos uma sociedade muito violenta. Na época de Jesus o pessoal matava os outros na rua. Continuamos fazendo isso 2000 anos depois. Continuam matando as pessoas. Matam até em nome do amor. Né? Muitos homens dizem que amam aquela mulher e vão lá e a matam, porque ela não quer mais ficar com ele. Que raio de amor é esse que leva uma pessoa a matar a outra? Ou seja, a gente evolui numa proporção espiritual? É claro que não. Será que a cura real ela está sendo buscada pela criatura individualmente? Então essa é a pergunta que nós temos que responder para nós mesmos. O que é que eu estou fazendo para atingir a minha cura real? E além do meu corpo doente, além das minhas necessidades físicas, é a minha melhor necessidade espiritual. A que ponto eu devo chegar para realmente me curar no conjunto? Então nós trabalhamos muito às vezes aquilo que é pequeno e não podemos esquecer jamais, né? Como Joana de Ângeles fala na publicação do Divaldo, mais importante do que se curar é manter-se saudável, ou seja, pensemos em como viver a vida para nos mantermos saudáveis. E por fim, aquilo que a gente não conseguir resolver, tratando aquilo que a gente não conseguir resolver com medicamento, aquilo que a gente não conseguir resolver com cirurgia, porque está fora da capacidade da tecnologia do mundo atual, coloquemos isso na mão de Jesus, o grande médico das almas. Por quê? Que ele permita a nossa cura, principalmente com os ensinamentos que ele nos traz, com as suas bênçãos e a proteção de todos. E com isso a gente atinja realmente a cura real. Certo? É isso que eu tinha para falar para vocês. E agora vamos para os passes. Quero aproveitar então